Você provavelmente já deve ter ouvido falar na teoria da Pixar, mas o que talvez você não saiba é que a Disney provavelmente confirmou de vez isso aí em algumas postagens das redes sociais. Então aqui nesse vídeo eu vou te explicar o que é isso, o que é essa tal teoria da Pixar de uma forma bem resumida e como isso pode de fato ser realidade. Olá, eu sou a Duda Yamaguchi, muito bem-vindo a mais um vídeo do Além dos Ecrãs, dessa vez para te contar um pouco mais sobre essa teoria que é mais famosa que várias teorias da ciência, entendeu? Mas antes de tudo, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para não perder nada. Aí já clica aí no sininho de notificações também que você fica sabendo toda vez que tiver vídeo novo. Bom, então na última semana o perfil da Disney Plus aqui no Brasil publicou uma sequência de fotos explicando como os filmes da Pixar estariam conectados. E detalhe, essa aqui foi só a parte 1. Eles pediram aí pra gente dar aquele famoso engajamento, porque aí eles iriam postar as outras partes com todos os filmes. Nessa teoria, que foi de fato confirmada então pelo serviço de streaming da Disney, tudo começaria com Toy Story para seguir depois para Vida de Inseto, que mostra ali as referências do Ao Infinito e Além na cena pós-crédito ali também, para depois passar em Toy Story 2, onde mostra alguns brinquedos também, como o brinquedinho do Flick, que já tinha aparecido em Vida de Inseto, para depois passar para Monstros S.A., onde mostra um brinquedinho do Nemo no quarto da Boo, depois para Procurando Nemo, onde um menino lá na sala de espera do dentista tá lendo uma revista em quadrinhos do Senhor Incrível, você já entendeu, né, a lógica. Depois vem Os Incríveis e aí a gente já consegue ver também o Doc Hudson lá de carros, que a gente consegue ver o I do Senhor Incrível também em um dos caminhões. E finalizando com Ratatouille, em que a gente consegue ver o Doug de Up numa parede ali, numa sombra. Eles terminaram por aí, mas já dá pra entender, de acordo com essa sequência que eles criaram, que o próximo filme vai ser Up, Altas Aventuras. Ok, mas o que isso significa então? Em termos práticos, significam que de fato todos os filmes da Pixar estão conectados. Eles seguem uma sequência aí e vão mostrando alguns easter eggs, algumas referências que unem eles entre si. Em março de 2020, inclusive, a Disney já tinha publicado um vídeo mostrando aí algumas dessas referências, alguns desses easter eggs entre os filmes, que são super comuns e ficado por aí, entendeu? Assim, eles não tinham dado a entender que os filmes de fato estariam conectados como foi agora, mas que existem essas claras referências entre eles. Na própria legenda dessa publicação recente do Disney Plus, eles até disseram que o sonho seria ver os filmes nessa ordem, ou seja, eles assumem que tem uma conexão e que a ordem seria essa mesmo pra gente seguir. Mas isso significa então que eles confirmaram que em todas as letras a tal teoria da Pixar? Da maneira como a gente conhecia há um tempo, não. O que a gente sabe é que os filmes têm uma ordem, eles estão conectados e existem vários easter eggs. A tal teoria que foi meio que confirmada pela Disney é relacionada justamente nas referências, nos easter eggs. A teoria da Pixar, que foi criada pelo jornalista e escritor John Negroni há muito tempo atrás, já há anos, ela conta que existe uma ordem de criação de uma história nessa teoria da Pixar. Ou seja, os filmes, além de estarem conectados em uma sequência, em uma ordem, eles se unem contando uma grande história num geral. Por mais que a gente tenha histórias únicas, como Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis, que são muito diferentes entre si, num âmbito maior, elas estão contando a história da humanidade, do mundo, por exemplo. Então aqui agora eu vou te explicar rapidamente o que diz essa teoria, só para você entender de forma bem básica. Não vou me alongar muito, porque realmente tem muitos detalhes. Se você quiser saber mais, eu vou deixar linkado, na verdade eu vou pedir para o meu editor deixar linkado aqui em algum lugar o vídeo de algum especialista falando sobre isso. Bom, essa teoria do John Negroni foi criada em 2013, então os filmes que são colocados nessa sequência são aqueles lançados até 2013. Porém, como a gente já sabe, existem várias atualizações dessa proposta, várias pessoas que criam ali teorias a partir disso, adicionando os outros filmes que lançaram depois. Então, O Bom Dinossauro, Viva a Vida é uma Festa, Soul e vários outros. Porém, aqui eu vou dizer a teoria de fato que a gente tá vendo até esse momento, né? A teoria original, em que começa com
Valente. Bom, no filme Valente a gente vê ali a história da Merida, que encontra uma bruxa. E essa bruxa tem ali uns poderes mágicos, como por exemplo poder aparatar, no sentido meio Harry Potter, a partir das portas. A gente sabe que ela entra nas portas e ela sai em outro lugar depois, além de poder fazer com que os animais se comuniquem com ela, né? A gente vê ali alguns bichinhos que falam, alguns bichinhos que começam a se comunicar de algum jeito com essa bruxa. A partir disso, a gente tem aí então algo interessante. Os animais começam a falar. E aí a gente parte para um outro filme que é Ratatouille, em que a gente tem o Remy, por exemplo, que é um rato que sabe se comunicar, não exatamente falando, né? Ele não consegue falar a língua inglesa lá com o... Língua inglesa não, né? Língua francesa com o Linguini, mas ele tem alguns comportamentos bem humanos. Ele se limpa, se lava, ele também consegue cozinhar, né? Então, assim, no final do filme Ratatouille, a gente viu que o Skinner, né, que era o sous-chefe lá do Gusteau, o chefe depois, ficou meio chateado com essa situação, ficou muito bravo e ele não gosta dos ratos e por isso, provavelmente, ele tem espalhado a notícia, né, de que o rato, o Remy, sabia fazer esse tipo de coisa até chegar em outras pessoas. Foi daí então que surgiu a ideia de criar aqueles colares que traduziriam os pensamentos dos animais. E então, depois dos acontecimentos de Up, os animais teriam se espalhado pelo mundo, se libertado disso aí, agora com esses colares, agora com personalidades mais fortes e com comportamentos ainda mais humanos. Isso cria então uma rivalidade muito forte entre humanos e animais, né? Eles passam a se combater. Os animais estão evoluindo mais do que os humanos e os humanos, né? Nós somos egoístas, seres egoístas não podem aguentar isso não. E para isso, os seres humanos tentaram começar uma evolução ainda mais impactante da tecnologia. Foi isso que possibilitou o surgimento de megacorporações, de mega empresas tecnológicas como a By and Large, a BNL, que aparece em vários filmes da Pixar. Ela fabrica desde pilhas lá em Toy Story até, né, grandes máquinas de construção como no filme Up. Isso demonstra também que as máquinas, a tecnologia está avançando a ponto dessas máquinas, desses objetos, de fato conseguirem criar, né, tecnologias tão fortes que possibilitassem também entrar em conflito com os seres humanos. E algumas dessas teorias também contam que lá na bruxa de Up ela também teria dado, né, possibilidade dos objetos se terem vida, né, de fato. Como brinquedos, talvez. Esse confronto entre máquinas e humanos e animais é visto em alguns filmes. Humanos contra os animais, por exemplo, a gente consegue ver claramente em Procurando Nemo, em que já tem alguns conflitos um pouco mais hostis entre peixes, entre pássaros e seres humanos mesmo. E o conflito máquinas contra os seres humanos e objetos contra os seres humanos a gente consegue ver aos poucos. Toy Story, por exemplo, ali no final, na revolução dos brinquedos, com o Woody e o... Bom, como chama o menino do Toy Story 1? Sid. E nas máquinas, a gente já consegue ver, por exemplo, em Os Incríveis, quando a máquina ali do Síndrome, que antes estava sendo controlada por ele, depois resolve tomar uma providência própria, né? Uma decisão própria. Ou seja, elas estão controlando o Síndrome. E não o contrário. E nisso a gente tem uma informação importante, inclusive. Os seres humanos são fontes de energia para essas máquinas. A gente consegue ver, por exemplo, no filme Toy Story e também em Wall-E, que, pasmem, também é controlado pela tal da BNL. Então, ao mesmo tempo que os seres humanos acham no filme Wall-E, né, depois da destruição, que eles estão sendo servidos pelas máquinas, na verdade as máquinas estão se alimentando da energia deles ali. E essa destruição da humanidade do filme Wall-E, inclusive, seria importante para a gente entender que, de fato, os humanos perderam essa guerra. As máquinas superaram o controle da humanidade e, de fato, esvaziaram a Terra. Ou seja, a gente tem só máquinas agora aqui no planeta Terra, depois dessa extinção ali, de fato, dos seres humanos, tirando aquela porção que ficou lá. E a gente vê o quê? O filme Carros, em que o mundo, né, o planeta Terra, é controlado pelas máquinas, pelos carros. Porém, a gente já entendeu que as máquinas precisam de energia para sobreviver e essa energia, na teoria da Pixar, vem do ser humano. E é isso que gera uma crise que também é vista lá em Carros 2. Muito tempo se passa, esses carros acabam ficando, né, inutilizados, eles não têm mais energia e tal, sobrando apenas ali uma pequena máquina, um menino Wall-E, sabe? Conhece? Sua amiga Bará
barata, que no caso é um animal, e uma plantinha, que ao final do filme se transforma, a gente vê ali nos créditos, em uma bela árvore já conhecida no universo Pixar. É essa nova árvore que dá início à vida de novo no planeta Terra e é a mesma árvore que a gente vê em Vida de Inseto. A partir disso a gente tem ali o repovoamento, né? Então a gente tinha a baratinha, a árvore que acabou ficando por lá e também as coisas começam a engrenar. Então a gente vê as formigas tendo ali uma sociedade muito mais organizada do que tinha antes, então elas têm um sistema de trânsito, elas têm outdoors, enfim, elas se organizam muito melhor do que antes e também ali vai começar o repovoamento num geral, porque a gente não vê seres humanos no filme Vida de Inseto, por exemplo, porque tá muito no início disso. Por conta das máquinas estarem ali e tal, ter feito muito tempo, desde que começou ali de fato o repovoamento, a vida de novo no planeta Terra, a ideia é de que essas máquinas, esse lixo que tenha ficado por ali, tenha gerado algum tipo de toxicidade, e levou ali a uma evolução de espécies diferentes, como monstros talvez? Aí que a gente vê de novo, depois de muito tempo, muita evolução, os monstros S.A., que também se organizam numa sociedade, que tem ali toda uma empresa, toda uma corporação, negócio, porém, desde antes, né, desde a ideia lá das máquinas, enfim, eles também precisam da energia humana para poder viver, né? Isso é inclusive o fato que leva eles a precisarem dar sustos em crianças para ter energia e fazer a cidade continuar ali de fato. E aí o que acontece? Essa sociedade de monstros cria uma forma de se encontrar com os humanos. Porém, os humanos já estavam extintos, a gente já tinha visto isso. Então o que eles resolvem fazer? Eles criam portas que abrem portas no espaço-tempo, né? São portas temporais que vão viajar para o passado, na época em que existiam os seres humanos, para poder se aproveitar da energia deles. Ou seja, diferente do que a gente achou lá quando o Monstros S.A. foi lançado, a gente achou que a porta abria uma porta, a porta abriu uma porta apenas dimensional, né? Eles estavam indo para outro lugar do mundo. Na verdade, não. Eles estão indo para um outro lugar do mundo, mas também para um outro tempo, né? Para um outro momento, para o passado de fato. Mas aqui eu te digo, nós já falamos sobre isso, sobre portas mágicas. Em algum momento desse vídeo não falamos? Sim. Ela que começa com tudo, a bruxa lá de Valente também tinha esse poder. Nisso, a teoria da Pixar se fecha dizendo que, na verdade, a bruxa de Valente é a Boo, a personagem fofíssima que a gente vê em Monstros S.A. A Boo, depois dos eventos finais de Monstros S.A., depois de ter ficado super chateada por não ter encontrado de novo o Sully, ela ficou muito transtornada com isso e ela passou a vida dela inteira tentando fazer uma forma com que ela pudesse se encontrar com ele. Tanto que a gente consegue ver um easter egg claro disso no filme Valente, quando a bruxa, né, tava talhando ali numa madeira a imagem do Sully. E também aí ela tava talhando também um carro do Pizza Planet. E só faria sentido ela talhar um carro do Pizza Planet se ela já tivesse visto um carro do Pizza Planet em algum outro momento, talvez em uma porta para o futuro. Isso inclusive já foi confirmado naquele vídeo de teorias, de easter eggs da Pixar, que foi divulgado pela Pixar, tá? Mas enfim, isso são easter eggs, né, de fato. Ou seja, meio que seria isso. A Boo originou tudo lá no filme Valente e fecha, né, com o Monstros S.A. neste momento da teoria da Pixar, criada ali em 2013. Depois disso, como eu disse, a gente tem várias outras coisas que vão influenciar. O Bom Dinossauro, por exemplo, seria o primeiro filme ali com a idade dos dinossauros e tal, mas fica para um outro vídeo se vocês quiserem, aí a gente atualiza. Então é isso, a Disney não confirmou que a história da humanidade ali, que foi criada pela teoria da Pixar do John Negroni e, né, por milhares de fãs depois disso, não ainda é realidade. Não é uma realidade ainda. Eu falei ao contrário, mas vocês entenderam. Mas sim que os filmes, de alguma forma, estão conectados, tem várias referências e tem uma ordem, né, que eles estão lançando aí pra gente nessas publicações, que vale uma sequência, né, pra gente assistir eles, enfim. Mas e aí, o que você acha? Você acha que a Disney algum dia vai vir a público dizer que é verdade, a gente tem essa teoria, ou que é só uma piração dos fãs que criaram isso aí e é tudo
palhaçada. Conta pra mim aqui nos comentários e me conta também qual que é o seu momento favorito da teoria da Pixar, porque tem muitos momentos maravilhosos, né, gente? Eu adoro. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que adora, né, essas teorias, que adora pirar e que adora um bom filme da Pixar também, porque a gente ama, né? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você ainda não for inscrito, depois desse vídeo maravilhoso todo, deixa seu like, seu inscrever, ativa as notificações aqui também. E é isso, a gente se vê num próximo vídeo. Até mais! A piração, né? Uma piração. Piração de cabeça.